nos deu terra. Nos deu terra, sementes. Essa é a máxima aí. Quem nos comprou, nos deu terras, sementes e, vírgula, nos tornamos servos daquele que nos comprou. Quando é que eu me torno servo daquele que me comprou? Quando eu sei que 90% daquele que me deu a semente, daquele que me deu a terra, eu sei que 10% é dele. Não 20% igual o faraó. Lembrando que esse paralelo aqui é para nos mostrar que lá fora eu dava muito mais para o mundo, para o diabo, do que eu entrego na mão do Eterno. Beleza? Então, quem nos dá semente e terra nos torna Senhor. E todas as vezes, o dízimo, onde está o dízimo, ele é o seguinte: todas as vezes que você chega no altar, vai entregar o dízimo, para devolver o dízimo, você está dizendo no mundo espiritual: eu fui comprado, eu tenho terra, eu tenho semente, porque alguém me deu a terra, alguém me deu a semente. E eu trago no altar aqui 10% porque eu sou grato àquele que me deu a terra e àquele que me deu a semente. Dízimo é um ato de gratidão, dízimo é um ato de fé. Beleza? Pastor, eu sou obrigado a dar dízimo? Não. Deus não quer nada obrigado a você. Tudo que é obrigado, tudo que é forçado não presta. Desculpa a expressão que eu vou usar, tá? Tudo que é obrigado, tudo que é forçado não presta, tá? O dízimo que estava na lei, tá? É uma ordenança para os judeus. Eu dizimo o dízimo que veio antes da lei, que é o dízimo de Abraão e é o dízimo de Jacó, Abraão e Jacó, tá? Que veio antes da lei, porque Deus não quer nada de mim obrigado. Eu venho no altar entregar meu dízimo porque Ele me deu a semente, Ele me deu a terra e eu sou grato por Ele ter me comprado e ter me dado provisão para que eu possa semear na terra e de certa forma honrar o altar dele. Então dízimo é um ato de fé e gratidão. Se você puder botar isso aqui, pode até botar o dízimo. Até de pretinho para dar um destaque. Ó. Será que eu consigo levantar depois? Vamos ver. Dízimo. Dízimo. É. De fé e gratidão. Pastor, dízimo salva? Não. Ele salva Jesus. Então, dízimo é um ato de fé e de gratidão. Quando você dizima, você reconhece que o que você está produzindo não é porque você é bom. Não é porque o meu diploma é bom, não é porque eu tenho faculdade. Não, eu estou produzindo porque Ele mandou a chuva para mim. Porque Ele mandou a chuva porque Ele me deu a terra e me deu a semente. E a terra com a semente sem a chuva não gera nada. Como Ele me deu a terra, a semente mandou a chuva, então eu entrego o dízimo porque o dízimo é um ato de fé e de gratidão. Porque eu não tinha terra, Ele me deu. Eu não tinha semente, Ele me deu. Então meu coração é grato de estar devolvendo aquilo que é dele no altar. Beleza? Pode lá vir aqui o que você escreve. Ó, página 3. Página 3. O que são os anjos? Está muito escrever para poder prosseguir. O que é que está falta aqui, minha vida? Parece padre. A página 3 que eu vou usar para escrever também sobre. Aqui, depois a barriga. Verdade? Quer bem pouquinho.
Vamos pra cá então? Pode. Ah, não, espaço. Pode ir, eu não tô escrevendo Já? as peças daí não. Eu tô fazendo um curso sobre isso. Sobre alimentação? Raízes, frutos. Sério? Aham. Valéria me deu um livro de presente de aniversário. Benção. Não, me deu rapidinho. E é interessante que a árvore pode estar totalmente sem folha, totalmente sem fruto. Se ela tiver com raiz, a terra estiver seca, ela, a própria raiz, vai atravessar os lençóis freáticos em busca de água, para se manter. Está dizendo, você não está vindo nada de cima? Beleza, mas então eu vou procurar recurso de baixo. E ela fura as camadas de pedra, porque tem algumas árvores que elas param de crescer quando elas atingem. Quando elas atingem as pedras. Porém, outras árvores não, outras raízes de outras árvores não. Elas atravessam a camada de pedra para poder ir em direção aos lençóis freáticos e trazer água para a alta se manter. Vamos lá, o que são os anjos? Eu até já fiz essa pergunta aqui nas aulas passadas, tá? Só eu quero que você abra, por favor, em Hebreus. Hebreus. Um 14 ou um 7. Foi o 7 ou 14? Foi o 7 não. Foi o 7,14. E detalhe, depois que a árvore criar raiz, e essa raiz atravessar as pedras, ali ela abraça as pedras, e a pedra não impede o crescimento dela, ela pega mais estrutura, e quando chega nesse estágio aí, pode vir o que vier, o vento que for, o furacão que for, não arranca essa árvore. O certo, a Bíblia fala que o justo crescerá. E olha que tremendo, a Bíblia diz que o justo crescerá. Aliás, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Tá? Por que a Bíblia nos faz menção do cedro do Líbano? É porque a raiz dele abraça as pedras, indo para o lençol freático, ela abraça as pedras, a pedra não impede o cedro do Líbano de crescer, e depois que ela rompeu as pedras e abraçou as pedras, o engenheiro agrônomo vai dizer que nenhum vento, nenhum furacão pode arrancar essa pedra, essa árvore do lugar. Porque ela abraçou a pedra e a pedra não foi um impedimento, a pedra foi uma sustentabilidade para a raiz estar mais firme ainda. Poderoso. Hebreus 1. Sete e o versículo 14. 7 e 14, versículo diz assim, ó, 1, 7 e o 14, diz assim, ó, e quanto aos anjos, diz que dos seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. 14. Não são, porventura, todos eles espíritos, sublinhe, espíritos, ou seja, os anjos são espíritos. Os anjos são espíritos. Espíritos ministradores. Porventura, todos eles são espíritos ministradores. Enviados, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, sublinha aí que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas o meu está como pergunta, não como afirmação. O que acontece? Tanto o grego
quanto o hebraico não tem pontuação. O tradutor que colocou uma interrogação para que a gente que lesse tivesse essa ideia. Só que o original, tanto o hebraico quanto o grego, não tem pontuação. Eu até um aluno falou comigo assim uma vez, e pastor, fala em Jó. Quando Deus fala para Jó onde Jó estava, quando Deus criava o mundo, fundava, tem um ponto aí. Deus está sendo irônico. Eu falei, mano, Deus nunca vai ser irônico. Tudo que está aqui tem um propósito, tem um objetivo. Tá? Então o que acontece? Os anjos que Deus nos enviou, né, que nos guarda, nos protege, eles foram enviados por Deus para nos servir. Tá? Uma observação aqui, essa expressão servir aqui, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. O texto ele traz aqui ministradores. Eu já falei na aula passada, tá, gente? Deixa eu só pontuar aqui, ministradores, então o ministro. Quando a gente olha essa expressão aqui, ministro de ministradores, o que a gente pensa? Pensa no Planalto, né? O ministro da Agricultura, da Fazenda, ministro da Economia, só que o ministro aqui no grego não tem nada a ver com parlamentar, tá? Ministro aqui no grego, vou botar aqui igual. Ministro aqui no grego, tá? Ministro, vou botar aqui no grego. Ministro no grego vou botar de azul. Ó, upereta. É upereta, tá? O que é upereta? No grego, tá? É igual remadores inferiores que remam para a mesma direção. Isso aqui é muito importante. Tá? Ministro no grego é um pereta. É um pereta ministro no grego. Só que isso significa remadores inferiores, que remam para a mesma direção. Vou falar isso aqui com mais propriedade agora. Os anjos estão para nos servir. Aqui eu posso botar um ponto final. Não vírgula. Os anjos estão para nos servir. E logo no texto traz a ideia de ministro, ministradores, né, que são o pereta no grego, que são remadores inferiores que estão remando para a mesma direção. Isso aqui tem um fator muito importante para nós, igreja, para nós corpo, para nós árvore, para nós servos do Senhor. Estamos trabalhando no reino. Todos. Por que inferiores? Eu vou falar agora de baixo. Isso, para de baixo. Para explicar melhor também. Vou trazer um paralelo daqueles filmes marítimos, né? Filmes, se não me engano, acho que medievais, filmes antigos. Já viu aqueles filmes antigos e medievais de embarcação? Que tem aqueles furinhos no barco, parte de cima fica lá em cima, e lá embaixo lá. Ninguém vê eles, só vê os remos remando. Então são esses aqui. São o pereta, né? São anjos que são ministros, né? Que no caso é o pereta, que estão remando, faz a nossa vida remar para uma mesma direção. Tá? Detalhe, se o anjo, que são ministros, fazem a gente remar para uma direção, você vai encontrar muitas pessoas que têm espíritos de anjos caídos, que vão fazer a embarcação sua e é ao contrário. Você quer entender? Porque, gente, tudo que o diabo não quer é que você vá para a direção que Deus traçou. Tá? Lembrando que, se esses remadores aqui, um remar para frente, outro para trás, vai chegar em algum lugar? Não. Então, acontece. Os anjos são o quê? São ministros, são peretas, no grego, que são aqueles que vão fazer a nossa vida remar para uma direção, vão nos auxiliar para uma direção, porque eles foram enviados para nos servir. E nós vamos encontrar pessoas que não querem que a nossa embarcação chegue aonde Deus traçou.
Por isso vai vir muito levante, muito apontamento, muita calúnia, muita difamação. Só que não pare de seguir a rota que Deus traçou para a sua vida. Tá? Então, nós temos que ter visão o quê? Temos que remar para a mesma direção. Se a pastora fala assim, vamos remar para a direita. Todo mundo para a direita. Ah não, não concordo para a direita, não, vou para a esquerda. Tá? Isso são remadores que estão remando de forma contrária. Que Deus levante no nosso meio pessoas que sempre irão remar de maneira favorecida com a ordem, com a direção do líder, em nome de Jesus. Beleza? Vamos lá então. Postilo. Os anjos são criaturas que têm mais poder e habilidade do que os humanos. Vamos ler 2 Pedro 2:11. Segunda Epístola de Pedro 2:11. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Acharam? Diz assim, ó. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, sublinhe, por favor, sendo maiores em força e poder. Beleza? Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Tá? Porque nós temos que observar que os anjos são maiores, perdão, deixa eu botar no plural. Os anjos são maiores, têm mais poderes do que nós. Tá? Só que quando a gente está na presença do Eterno, nós usamos o nome de Jesus, aí não tem para eles não. Tá? Abra, por favor, Salmos. Vamos deixar aqui em Salmos. Salmos número 8. Salmos de número 8. Salmo número 8. Do versículo 4 até o versículo 9. Salmos. Salmos 8, do 4 ao 9. Olha o que diz, olha que pérola. É um salmo de Davi. E olha o que Davi está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Que é um homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite. Contudo, pouco menor o fizestes do que? Deus. Do que? Deus. Aí está Deus? E qual vai ser? Na sua está Deus? Tá no 4? Agora 5. Deixa eu ver um lado aqui. Tá com D maiúsculo? A ideia aí, gente, não é Deus não, tá? A ideia aí é o paralelo de anjos. Tá? O versículo 5. Se você puder botar abaixo aí na sua Bíblia do ladinho, botar escrito anjos, tá? Ó, contudo, pouco menor o fizeste do que Deus. Paz. Então a pessoa fala a divindade, não, tá? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. Tá? Ele tá falando do homem, né? Aham. Um pouco menor do que Deus. Né? Quase que eu falei um negócio com o rapaz falando internet esse dia, né? Quase eu falei, não. Eu gosto de urbano tudo. Ai. O cara falou que nós, Jesus, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Meu Deus do céu. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. Então, a gente sabe que os anjos são maiores do que a gente. Tem mais poder e tem mais força.
Tá? Gente, tem anjo tão poderoso que pisa no sol. Pensa. Tem anjos tão poderosos, que Ezequias foi ameaçado por Senaqueribe. Está lá em Reis, e também está lá em Isaías, foi ameaçado por Senaqueribe. E Senaqueribe mandou Rabsaque ir afrontar a Ezequias, dizendo: ó, todas as nações que nós passamos, nós matamos todo mundo. Nenhum deuses deles puderam nos livrar, tampouco o vosso Deus irá livrar você de nossa mão. Ezequias pegou a carta, leu, o que é isso? Essa carta não é para mim, não. Essa carta aqui é para o Senhor. Ele entrou no templo e orou a Deus. Está aqui, ó. Rabsaque está te afrontando por internet de Senaqueribe. Lê aqui a carta. E diz a Bíblia que na mesma noite Deus enviou um anjo, e matou 185 mil soldados de Senaqueribe. 185 mil anjos poderosíssimos. Então, observação aqui: nós somos menores que os anjos. Só que no nome de Jesus não tem principado, potestade, hostes e domínios que fiquem de pé. Tá? Prossigamos aqui. O menor dos anjos, e de glória e honra o coroastes. 6. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Olha que coisa interessante. Somos menores que os anjos, porém Deus nos deu domínio, e tudo Deus colocou debaixo dos nossos pés. Quando nós estamos na presença de Jesus, o nome de Jesus nos dá essa autoridade para que a gente possa executar isso. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 3:20, Gênesis 3:15, que o filho da semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Só que eu pergunto, a serpente tem sua cabeça? Não, tem corpo. Só que Romanos, capítulo 16, versículo 20, diz que nós esmagaremos todo o corpo de Satanás. Nós, igreja, esmagaremos todo o corpo de Satanás, no nome de Jesus. Tá? Versículo 7. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pela vereda dos mares, o Senhor nosso. Quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Deixa eu só colocar uma nota aqui. A nota é: nós somos menores dos que os anjos. Ai, filho. Essa aqui está a tradução da missionária Silvana. Foi gritante. Escrevemos, a gente retoma aqui para a apostila. No caso, a gente vê se está certo lá. Nós somos menores que os anjos, porém Deus nos deu domínios e poder para pisar no corpo todo de Satanás, Sim. não somente na cabeça. Isso aí, perfeito. Se você quiser, coloca até na frente aí, da sua escrita, Romanos 16, 20. Que diz assim, olha: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E o Deus de paz em breve esmagará. Olha a observação: que o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo dos meus pés. Ou seja, não é pela minha força, não é pela minha autoridade, é pela força de Deus, pela autoridade de Deus e pelo poder do Eterno. Poderoso. A igreja, né? Prossigamos aqui. Obrigado, vida. Prossigamos aqui. Na página 3 ainda, ó. Eles vivem no domínio espiritual. Que domínio é esse? Mesonanos. Tá? Vou repetir. Eles vivem no domínio espiritual. Mesonanos, tá? Só um adendo aqui. Aquela aula que foi enviada para vocês já assistiram? Da última passada? Assisti não. Tá, então você precisa assistir o David também. Eles já liberaram outros também.
Falta depois dessas. Por quê? Porque aí vocês vão entender melhor o domínio espiritual, que é o céu auranos, mesoranos e o eporanos. Tá? Então, observação aqui. Os anjos, né? Eles vivem no domínio espiritual. Professor, me explica. Todos os anjos do Senhor, que são da luz, eles podem transitar na terra livremente, porque Deus nos enviou eles para nos servir e nos guardar e assim por diante. Tá? Todo anjo caído que estiver na terra, ele está ilegal. Tá? Então você, automaticamente, você pegar alguém que manifestou demônios, espírito maligno, você pode expulsar, mas antes de expulsar você tem que quê? Amarrar ele, obrigado, Guido. Você tem que amarrar ele e expulsar ele, mandando ele para o abismo. Você botou alguém manifestado, olha, Satanás, te repreendo, eu te amarro no nome de Jesus e te mando você embora para o abismo em nome de Jesus. Sai, ele vai para o abismo, tá? Porque o único ser que pode transitar de forma espiritual no nosso mundo físico é os anjos da luz, tá? Todo demônio, qualquer um, ele pode se apresentar com qualquer tipo de nome. Ele pode nem falar agora, só tem intolerância também. Enfim, tá? Então, todos os anjos caídos que estiverem sobre a terra, eles estão ilegal, tá? Prossigamos. Que é um nível de existência acima do universo físico. Olha lá dentro aqui, vou dar para vocês aqui. Vocês vão encontrar muitas pessoas, muitos artistas, muitas celebridades, falando assim, quando eu quero uma coisa, eu mando para o universo. Eles não estão falando de Deus. Estão falando de anjos caídos, tá? Que atuam no mesoranos, tá? Isso eu tenho que falar. Existe uma música por aí que eu creio que você cantou muito na sua infância, na sua adolescência. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima, sabe? Ela não fala Deus, ela fala o cara lá de cima, tá? Então, automaticamente ela está mandando coisas para o mundo espiritual, de certa forma, né? É algo que ela tinha, ou creio que ela tinha, né? Mas não é o eterno, tá? Então, o que é o mundo domínio espiritual? É um nível de existência acima do universo físico. A Bíblia chama esse domínio de céu, tá? Nós vamos ler 1 Reis 8, 27. Aí assim que você assistir essa aula, você e o David, você fala com Vida. Vida, já assisti, ela manda mais duas. Tá? Ou se você preferir que ela mande todas, mas eu acho melhor mandar um. Aí vai ficar assim você assistir essa aula. Você e o David. É difícil. Hã? É difícil. Não, você não conseguir. Primeira vez que... 1 Reis 8, 27. Tipo, são 2 vídeos de 50 e poucos minutos. A 1 hora. Pode, tipo, por exemplo, se é um dia com vocês dois, um sábado, vamos assistir hoje, um sábado, 1 horinha, abre mão de um filme, que vai ser menos, vai ser mais construtivo do que um filme. Vai ver. Vai ser bênção. Trabalha no comércio. Ó, Romanos 1 Reis 8, versículo 27. Acharam? 1 Reis 8, 27. Diz assim, olha, mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Por que você precisa assistir essas aulas? Porque olha só, quando vocês pegarem esse texto aqui, olha, mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, te não poderiam te conter. Aí você já vão ter ideia, peraí. Céus são 3. Auranos, mesoranos e eporanos. Né? O que é o céu dos céus? É o eporano. É onde Deus habita. E Deus é tão grande que mesmo estes 3 céus não podem conter a grandeza de Deus. Tá? Outro texto aqui é João capítulo 6, versículo 38. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. E detalhe, e vai ser muito bom você assistir essas aulas, por quê? Porque fala da criação de tudo. Se você entender o seu início, você sabe qual é o seu final. Porque o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Uau! Vou repetir isso aqui. O céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem.
E diz aqui em Isaías 46, versículo 9 e 10, que Deus falou do fim das coisas no início. Então, quando a gente pega ali a antropologia, que é o início, a gente vai saber qual é o nosso início. Se nós soubermos qual é o nosso início, a gente vai ter ciência de qual é o nosso final. Tá? Porque embora a gente tenha um registro no cartório da Terra, antes do cartório da Terra registrar a gente, nós já temos o nosso nome lá na eternidade e o nosso registro está na eternidade junto com Deus. Amém. Oh, glória! João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Gente, deixa eu dar só uma nota aqui, que a gente tenha a mesma mente, o coração de Cristo, nisso aqui. Que eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me chamou. Amém. E fazer a vontade daquele que me chamou, muitas das vezes vai contra a minha vontade, vai contra o meu querer. Mas eu entendo que eu sou servo, eu entendo que eu sou escravo. E escravo não se manda, então que eu faça a vontade de Deus, para que eu possa cumprir aquilo que Ele me enviou. Nós, né? De forma geral. Por isso, eles podem ser chamados também de espíritos. Que está lá em 1 Reis 22, 21. 1 Reis 22, 21. 1 Reis 22, versículo 21. Amém? Amém. Que diz assim: 1 Reis 22, 21. Depois de 2 Samuel. Primeira Reis. 1 Samuel, 2 Samuel, 22, 1 Reis 22, versículo 21. Diz assim: então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? Postila. Só uma nota aqui, a gente sabe que isso aqui não foi no Equânio, isso aqui foi no Mesorâmio, tá? Na região celeste, na região espiritual. A palavra anjo vem do latim angelus, e do grego angelos, que pode ser traduzido como mensageiro. Segundo Pseudo Dionísio e Tomás de Aquino, os anjos dividem-se em 9 coros, agrupados em 3 tríades. Faremos um estudo específico apenas para falar sobre as tríades. Para não deixar este estudo muito maior, faremos um novo, pois o assunto é diferente. Antes de vir aqui, eu quero falar sobre alguns pontos aqui que eu separei para vocês, no quesito anjos, tá? Em toda a Bíblia Sagrada, você vai se deparar com inúmeras aparições de anjos, tá? Vale ressaltar que a palavra anjos fala mais no Novo Testamento do que no Antigo Testamento, tá? Então os anjos, eles têm algumas formas de aparecerem na Bíblia, tá? Eu vou botar aqui para vocês aqui algumas delas, tá? Só colocar o telefone para poder desligar. Mas esses aparecer ainda na nossa geração ou só antigamente? Eles podem aparecer até hoje. Tá? O que acontece? Vai depender do nível de como o Eterno sabe que você vai reagir com a aparição deles. Porque tem pessoas, se Deus mandar um anjo aqui agora, e ela vê, ela vai repreender o anjo, vai amarrar o anjo, sabe? Então vai muito disso, tá? Igual, eu tive deixa eu até falar para você aqui sobre o diabo me afrontando cara a cara, enfim. Então, são coisas que, às vezes, se você ver e Deus souber que você vai se assustar, você vai ter estrutura para isso, então Deus não lhe mostra, tá? Só botar o telefone para não desligar muito rápido, sim, vou escrever aqui. Tá? E detalhe, se você quiser, é claro, se você quiser, e você orar a Deus, para que Deus possa te dar estrutura, você consegue ver anjos e você consegue conversar com anjos. Professor, o que é isso? Sim, tá? O que você não pode fazer
é adorar Ele, tá? Você não pode não. Me perdi com o meu telefone aqui, se botar você não apagar rápido não. Tá? Então, o que acontece? Todos nós, tá? Nós somos munidos de quê? Bota para apagar demorado. Bota meia hora. Todos nós somos munidos de quê? De corpo, alma e espírito. Para que serve o nosso corpo? Para interagir com o mundo físico, o mundo natural, nosso corpo. Para que serve o espírito? Para nós interagirmos com o mundo espiritual. Tá? O que acontece? Olha o que eu vou dizer aqui para vocês aqui. Olha, obrigado, vida. Olha o que eu vou dizer para vocês aqui. Todos nós, se orarmos a Deus, se buscarmos a Deus, Deus permite que a gente veja o mundo espiritual. Alguém já viu o mundo espiritual aqui? Já viu? Só já viu, pastor? Já. Não é todo mundo que vê, mas se você pedir, Deus te mostra. E se você tiver, né, uma inclinação com Deus, uma busca com Deus, você consegue ver anjos, conversar com anjos e por aí vai. Tá? Se você não é evangélico, geralmente fazem isso aqui, a criança está tendo visões, está tendo sonho, mãe, sonhei com isso, vi isso, vi aquilo. Aí a pessoa que não tem muita sabedoria leva a criança para um determinado lugar. Bota a pausa, por favor. Se você quiser ler, lê lá depois Atos 7. Gente, eu dei uma cortadinha aqui para poder falar algo em específico. Se você quiser ler depois, em casa, lê Atos 7, a partir do versículo 35. Moisés conversava com o anjo, falava com o anjo, recebeu as placas dos 10 mandamentos, escritas por Deus, por meio de anjos. Tá? Então, vai depender muito da sua estrutura. Tá? Então, o espírito que você tem é para interagir com o mundo espiritual, para ouvir a voz de Deus, para ouvir o recado do Senhor, sabe? Então, não é todo mundo, tá? Então, os anjos aparecem de algumas formas. Vou até botar aqui, sempre botar esse pontinho aqui, botar as multiformas. Fica melhor, as multiformas. Porque, olha só, se o anjo aparecer como ele é, você se assusta. Se aparecer um anjo aqui, com o rosto de homem, à direita uma águia, do outro lado um leão e outro atrás um touro. Aparece um aqui cheio de olhos, o cara fica doido, sabe? Então, de repente, geralmente ele vai aparecer de uma forma que a gente consiga identificar, como um homem, como uma mulher, para nós não se assustarmos, tá? É uma coisa que eu até aconselho vocês pedirem a Deus para ter essas experiências. Por quê? Porque é muito lindo. Experiência boa, né? É muito lindo. Sim. Então, sabe, é uma coisa que te dá até mais fé, te dá até mais estrutura, sabe? Tem medo, Silvana? Eu tenho, eu que não vou pedir. Não, eu quando pedi, o pastor, o senhor, ouviu, né? Mas eu não gostei de ter ouvido, não. Falei pra Deus, eu não quero mais, não. Falei, Deus, eu não quero mais ver nada, não. Ó, uma das formas que ele aparecem como anjos, tá? Sim, como anjos, tá? Eu queria ver um anjo, né? Bonitinho. Vamos falar com um anjo caído. Talvez você Já de orou. cara, viu? Hã? Já de cara, Já de passando cara, Talvez sol. você orou, talvez você orou, não especificou, né? Pois é, eu só quis ter visão. Eu pedi a Deus que eu queria ter visão espiritual. É o que eu queria ter. Eu não falei o quê? Ó, teve um dia. Nada. Ó, teve um dia. Teve um dia que eu fiquei 4 dias no ônibus. Na volta, quando eu entrei no ônibus, lá do Calém, quando eu vim embora para casa, antes de passar a roleta, Deus mostrou um demônio na pessoa, a pessoa assim, o demônio saía da frente da pessoa assim, ó, e olhava e voltava para a pessoa de novo. E aí o que tu fez? Porque tu não pode também se escandalizar. Não, eu entrei normalmente, entendeu? E a pessoa não me apresentou nenhum resquício que queria oração ou não. Entendeu? Então eu fiquei na minha. A pessoa pode, sabe, se apavorar, sabe, só está maluco. Igual,
Aí foi no monte com a irmã, e ela pediu para ver o monte do hospital. Eu falei, irmã, tem certeza? Ela ficou como louca no monte. Te contei? Como louca. Ai, meu Deus! Ai, mas ficou desesperada como louca no monte. Tínhamos que pegar ela, orar para que a visão dela cessasse e a parte de vento que ela estava vendo. Ela ficou igual a louca, sabe, no monte. Então, se a gente pedir, nós temos que ter o quê? Pedir e ter estrutura para poder ver aquilo que Deus vai nos mostrar. Porque às vezes a coisa é bem feia. A verdade é. Algumas vezes vão aparecer como anjos, como espíritos. Serafins. Outro aqui. Deixa eu ver se aqui também. Serafins. Serafins. Que o céu tem, mas não é nada. Outro aqui. Depois a gente tem uma pergunta para fazer pro senhor também. Outra coisa. Não tem nada a ver com anjo. Eu vou colocar aqui, ó, Miguel e outros, tá? Por que eu coloquei Miguel aqui e outros? Porque há pessoas que falam que só existe um arcanjo, que é o arcanjo Miguel somente. É para estar escrito arcanjo aí? Não tá não. Esse N é Anjo. Pois é, vida. Tem que colocar a culpa no espanhol, no hebraico, no grego, no inglês. Enfim. Aqui, arcanjos, tá? Algumas pessoas falam que só existe Miguel como arcanjo, mas não é. Se você pega Daniel, capítulo 10, você vai ver que e o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, tá? Que dá a ideia que existem outros arcanjos, tá? Eu vou até colocar esse texto aqui do Pablo, porque às vezes, mas só tem um arcanjo. Não, tá? É Daniel, capítulo 10, Daniel 10, versículo 13. Diz assim, ó, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar. Então, se ele é um dos primeiros príncipes, porque existe outros, tá? Daniel 10, 13. Aqui eu posso colocar aqui Isaías, ó, Isaías 6, do 1 ao 6. Aqui eu posso colocar Ezequiel 10, vamos lá. Ezequiel 10. Ezequiel 10. Eu ia colocar no mais baixo, que achei que eu posso bem colocar. Ezequiel 10, Lucas. Quer que eu acenda essa escrita aqui? Melhor, né? Você não? Pra ver se dá bem também? Então, beleza. Show de bola. O próximo aqui. Mensageiros. Mensageiros. Tá? Pontinho aqui. Outro. Ministros. Que é o que eu falei, o Pereta, filho de Deus. Ministro. Ministros.
Filho de Deus, que é igual ao Bnei Elohim, outro aqui, estrelas da alva, estrelas, ser de luz, ser de luz, aqui é forma humana, tá? Forma humana. Tá vendo? Forma humana. Humana. Oi? Etc. Então foi isso aqui, tá? As 20 formas dos anjos na Bíblia. Alguns coloquei uma referência para caso você quiser ler em casa, já serve como norte, tá? Mas essas multiformas que os anjos têm são anjos, espíritos, serafins são aqueles que ardem como fogo, como está em Isaías 6, querubins, tá? Que são protetores, guardiões, está em Ezequiel 10, são os mesmos que Deus colocou para poder proteger o caminho da árvore da vida e guardar a entrada do paraíso. Arcanjo, Miguel, né, e outros também, como Daniel disse, que ele é um dos primeiros arcanjos, os primeiros príncipes, porque a palavra arquê, né, esse prefixo aqui, arquê, vem de principado, de líder, de príncipe. Mensageiros, ministros, como nós já falamos aqui em cima já, que são os anjos dos capítulos 11 e 14, filhos de Deus, tá? São uma outra classe de anjos, isso aqui são tudo classe de anjos, tá? E que são filhos de Deus, são uma outra classe de anjos, que aparece como Bnei Elohim, lá em Jó 1,6, em Jó capítulo 2, versículo 1, como estrelas, tá? Existem anjos que são estrelas. Lá em Jó 38,7 diz que quando Deus criava o mundo, fundava a terra, as estrelas da alma festejavam, jubilavam, se alegravam, tá? Aí eu falando isso aqui numa outra classe, uma aluna falou assim, pastor, como é que eu posso crer que estrelas são anjos? Aí eu pedi ela para ler Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Porque a única parte da Bíblia que diz que Satanás levou uma terça parte consigo está em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, que diz que o dragão levou para sua cauda uma terça parte das estrelas do céu, que é uma classe de anjos, tá? Eles aparecem como um ser de luz, e você tem que ficar ligado nesse ser de luz aqui, porque Paulo, orientado pelo Espírito Santo, disse que se aparecer um anjo, ainda que seja de luz, e apresentar um evangelho que não seja esse aqui, considera como um anátema e como um maldito, tá? Ele aparece como forma humana, Gênesis 18,
aqueles 3 varões que apareceram para Abraão. Um deles é o próprio Cristo, que fez a promessa que Sara ficaria grávida, e etc. Tá bom? Escreveu? Vai para a sua pergunta para te falar. Não tem nada a ver com a aula, não. Não? Depois eu vou. Espera acabar. Apostila, gente. Paramos para criar os anjos, né? Para. As estrelas que nós vemos são os anjos. Não. Tá? Existe uma classe que são chamadas de estrelas, mas não são astros, não. Tá? A pergunta foi boa. Tá? O que acontece? Vamos lá, vamos ler. Vamos ler dois textos. Vamos ler 1 Jó 38:7. Jó 38:7. Jó 38:7. Está aqui aberto. Aqui já fala de 2 classes de anjos. Já fala as estrelas, que são uma classe de anjos, e vai falar também sobre os filhos de Deus, que é o Binei Ha-Elohim, aqui em hebraico. Tá? Jó 38:7. Escrito está. Achou? Ó. Quando as estrelas da alva juntamente, alegremente cantavam. Então já mostra que aqui é uma classe de anjos, só que não os astros. Porque o astro, que é a estrela, canta. Não. Então, essa classe aqui é chamada de estrelas, só que não é astros, tá? A gente vê o sol quando escurece, tá? Que são anjos, tá? Eles cantavam e todos os filhos de Deus, Binei Elohim, rejubilavam, tá? Então aqui é uma classe de anjo e aqui é outra classe de anjo. Eu quero que você entenda também rapidinho aqui, que aqui esse anjo aqui, esses anjos aqui são traçados como estrelas da manhã. São anjos que se manifestam em um determinado horário, em um determinado tempo, tá? Observação aqui rapidinho aqui. Pastor, existem anjos que só atuam em certo horário? Sim, tá? Existem anjos das trevas que atuam em certo horário. Por exemplo, Salmo 91. Aquele que habita o escondido do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direito do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, dele confiarei. Porque ele me levará do arco passarinho da peste perniciosa. Não temerei espanto noturno. Ó, espanto noturno. São demônios de noite, que atuam à noite. Espanto noturno. Peste que anda na escuridão. E mortandade, morte, que assola o meu dia. Se você encontrar alguém que está enfermo e você for orar para aquela pessoa, você pode orar em qualquer horário. Só que o mundo espiritual, para você orar, para repreender espírito de morte, é meio-dia ou meia-noite. Meio-dia, 12, meia-noite, 12. Meio-dia e meia-noite. Então são horários específicos que o mundo espiritual está mais sensível. Você tem que orar em todo momento. Paulo diz assim, ó, orai sem cessar. Orai em todo tempo. Só que existe um tempo que o mundo espiritual está mais sensível. Eu vou orar para alguém que está no hospital. Eu vou 11 horas, 11h30, para que quando chegar meio-dia, eu entro naquele quarto, ore e repreendo o espírito da morte. Tá? Então, existe anjos que trabalham em certos horários. Tá? Então, nós falamos aqui sobre Jó 38:7. Nós vamos ler agora Apocalipse 12:4. Apocalipse 12, versículo 4. O meu já fala, a minha versão fala anjo mesmo. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, Pode escrever aí. todos os anjos se regozijavam. Sim, mas antes aparece como... Lê o seu início aí. Enquanto as Estrelas, ó. matutinas Natutina, da manhã, da alva. juntas cantavam. Juntas cantavam. E todos os anjos se regozijavam. Sim, essa parte aqui do Binei Elohim, que é filho de Deus, na sua está como anjos, mas no inicial está como estrelas. Uhum. Estrelas que estão rejubilando, estão cantando juntas, porque são anjos, não são astros. Sua pergunta foi muito boa. Peraí, pra onde? Apocalipse 12:4. 12:4. Deixa eu falar certo? Já vi. Ó, Apocalipse 12:4 é o único texto bíblico que fala que o diabo levou uma terça parte dos anjos com ele.
e não aparece a escrita anjo, aparece estrelas. Tá? Ó, diz assim, olha, Apocalipse 12, 4. E a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Ah, então o diabo, que é o dragão, o diabo, que é a antiga serpente, levou a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos caídos, que são os demônios que, de certa forma, atuam nesse mundo caótico aí. Amém? Amém? Tira foto, vida. Não? Então tira foto. A gente paramos aqui. Anjo então não morre. Oi? Anjos não morrem. Morre. O único que tem poder para matar os anjos são Deus. Que diz aquele que lançará os anjos no mar. Mas aí morre, vamos supor assim, porque existe o Kairos e o... Existem dois tempos, né? Kairos, que é o de Deus, e o Cronos, que é o nosso. Isso. Mas vamos supor assim, no nosso tempo, eles, vamos supor assim, lá no mundo espiritual, tem morte de anjo nesse momento, ou só vai ser lá no final também? Só no final. Só no final. Só no final. Então vamos supor, esses anjos da terça metade que o diabo trouxe, né, pro mundo nosso, eles estão aí desde aquela época. Naquela época, sim, e de forma ilegal. Eles, tipo assim, são os mesmos que estão atuando esses milhares e milhares de anos. Sim. Atuando no sistema, no governo, na política, no tráfico, na prostituição, também os anjos. Que no fim de todas as coisas, Deus irá destruir eles. Tanto aqueles que não seguiram a Cristo, que não confessaram a Cristo, serão destruídos. E Satanás também, seus anjos, serão lançados no lago de fogo. Aí sim haverá a segunda morte. Entendi. Você vai acompanhar essa aula em casa, Deus abençoe. Janária, Lindalva, Edneia, Elivânia, Ana Cláudia. Amém.